Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 1, Altos 1. Um Vitória que com esse empate, como a gente já falou aqui na live, tem seu planejamento, eu não vou dizer comprometido, mas agora mais atrapalhado. O Vitória estava vencendo e se garantindo matematicamente na fase de grupos da Copa do Nordeste. Estaria jogando contra o Sport na próxima rodada da Copa do Nordeste. Fase de grupos não, desculpa, no mata-mata. Estaria enfrentando o Sport para conseguir a liderança. E agora o Sport ganha no CRB e com isso o Vitória perde a primeira colocação do grupo, não está matematicamente garantido e a gente tem que aguardar agora o desenrolar da fase de grupos, porque o jogo do Moto, que a gente considerava, não, agora a gente não vai fazer nada, é um time sub-20, talvez a gente precise depender do que aconteça falando matematicamente. Um jogo que o Vitória, vou deixar para Paulo falar um pouco mais dessa parte, mas com a bola até teve uma certa dificuldade de jogar de fato, mas quando o Altos teve a bola, eu diria que foi até pelo nível do adversário, como o Paulo falou aqui, foi dos melhores perde pressionando do Vitória no ano. O Altos não respirava, não passava do meio de campo. O Vitória empilhava, não diria chances perdidas, mas empilhava volume de jogo, empilhava possibilidade de concluir. Realmente faltava mais qualidade na tomada de decisão. E Carlos Eduardo, que Carpini tenta recuperar, e a gente sabe que Carpini sempre fala que não vai desistir de ninguém. Carpini sempre fala que vai tentar recuperar todos sempre que possível. Mas Carlos Eduardo que comprometeu um jogo que estava controlado, comprometeu um jogo com todo o respeito do mundo da equipe do Altos, que empatou por mérito, sai daqui com ponto e vive na competição por méritos. Já tem esse detalhe, Vitória ganhando do Altos, o Altos não teria mais chance de classificação também, importante ressaltar. Com esse empate agora o Altos pode chegar no Vitória ganhando as próximas duas, importante ressaltar isso daqui. Então a gente, que no final, na verdade não sei se não teria chance de classificação, mas não teria como chegar no Vitória, agora tem. E é um Vitória que mesmo com -1, com o Elton Rato na jogada iniciada, que pra mim foi muito bem, ele e Baralhas os melhores em campo, inclusive Baralhas está suspenso, Baralhas não enfrenta o Sport pelo terceiro cartão amarelo. Um Vitória que mesmo no -1 conseguiu fazer 1-0 e não sofreu, o Lucas Arcanjo não sofreu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vitória não chega até sofrer o gol. O Altos teve uma cabeçada com o Rodrigão errada, uma cabeçada pra cima, a bola de robozão que ele dribla nela e chuta em cima de Arcanjo, mas nenhuma grande chance claríssima. E aí um gol de baba, em que você toma um gol de lateral, o cara faz o pivô no meio de 3 e a bola sobra, salvo engano a bola passa debaixo da perna de Ronald. O cara faz o pivô e a bola sobra para Rodrigão empatar o jogo. E depois disso, o Vitória, olha só, acontece, mesmo com -1, algumas situações que aconteceram no começo do jogo. Até tem algum volume em algum momento. Até chega no último terço, mas falta qualidade para definir. Seja na bola de Carlinhos para Bruno Xavier para Carlinhos. Seja com Hugo na esquerda errando o cruzamento, com Cáceres na direita errando o cruzamento. Seja com inúmeras tomadas de decisões equivocadas, faz com que seja um empate frustrante. Primeiro, porque é um Vitória que não garante matematicamente. Não imagino que vai ter time titular no sábado, mas um Vitória que perde a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste. E eu falei no pré-jogo, eu falei com alguns torcedores, a galera falando, não é possível que o time reserva não seja capaz de ganhar dos Altos. Eu falo, galera, não subestimem Copa do Nordeste, não subestimem campeonato, é futebol. Eu ainda falei assim, não fiquem nessa de querer bancar herói, porque no futebol tudo pode acontecer. E infelizmente aconteceu. Não pelo desempenho do Vitória necessariamente, porque roubou muitas bolas quando estava no 11 contra 11, mas aconteceu porque um atleta nosso foi expulso. Muitas reclamações da arbitragem, eu também não gostei da arbitragem, mas desculpa gente, o determinante hoje, não achei a arbitragem, o determinante hoje foi a expulsão de Carlos Eduardo, que condicionou todo o jogo. A gente vai questionar Carpini por ter escolhido Carlos Eduardo e não Carlinhos, a gente vai questionar Carpini com o Thiaguinho entrando pelo lado direito na segunda linha do 4-4-1, a gente pode fazer muitos questionamentos e acho que a gente tem que fazer os questionamentos a Carpini. Tudo isso aconteceu porque Carlos Eduardo foi expulso, Paulo. O primeiro tempo do Vitória, falando agora de forma mais fria, né, tentando tirar as emoções de lado da área tática, o Vitória teve o primeiro tempo com algumas ações que convergiam entre si. Quando o Vitória tinha posse de bola, ou seja, a sua fase ofensiva, e o Altos marcava no 4-4-2 em bloco baixo, o Vitória tinha muita posse de bola, chegou até a trocar passes por 3 minutos seguidos, sem perder a posse de bola, mas que também mostra que o Vitória não estava conseguindo chegar no último terço e produzir quando tinha bola e quando o Altos estava se defendendo. Inclusive por isso que por volta de 15 minutos de jogo eu falo, esse é um dos jogos que é mais interessante o Vitória não ter a posse de bola e o adversário ter. Porque quando o Altos tinha posse de bola, o Vitória subia a pressão, fazia coberturas muito rápidas, dobras de marcação, saltos de pressão e conseguia recuperar essa posse de bola. E aí quando o Vitória recuperava, o Vitória tinha um ataque rápido e um contra-ataque bastante produtivo.
todas as chegadas do Vitória no primeiro tempo vieram de roubada de bola por dentro ou nos lados e um contra-ataque rápido para gerar um volume no último terço. Foi assim que Mosquito pega a bola na transição, chuta para fora. Ronald pega a bola na transição, chuta no meio do gol. Faz com que o Lucas Braga pega a bola na transição, chuta para fora. Hugo também na situação chuta para fora. Carlos Eduardo também finalizando para fora. O Eto Rato tirou do goleiro demais, acabou, né, encobrindo o gol na jogada também da direita para esquerda. Enfim, o Vitória criou muito, mas não com a bola no chão. Não com troca de passes na sua organização ofensiva. Repito, todas as vezes que o Vitória chegou foi roubando a bola na saída do adversário, que se mostrou muito limitado, principalmente para sair dessa pressão do Vitória. Só contei uma vez durante todo o primeiro tempo que o Altos conseguiu sair da pressão e ainda assim foi para finalizar uma bola na Tui. E o Vitória teve várias oportunidades e pecou muito na tomada de decisão. Com Braga, com Carlos Eduardo, com Mosquito, com o Ronald, com o Hugo. Muitos erros no último terço do campo que fizeram o Vitória não abrir o marcador antes mesmo da expulsão. O Vitória teve volume quando roubava a bola para fazer 1-0 e não conseguiu. E aí veio a expulsão muito infantil de Carlos Eduardo, que mais uma vez prejudica o Vitória na temporada. E a gente consegue fazer o gol na jogada individual, mérito de Wellington Rato, que leva a bola para a linha de fundo, chega, briga com o jogador, consegue conquistar a falta. Depois, na jogada ensaiada, o Hugo, que não fez um bom jogo, fez o gol do 1-0. E aí, o Vitória passa pro 4-4-1 sem a bola, com o Wellington Rato jogando como falso 9. Inclusive, foi muito bem fazendo essa função, enquanto teve fôlego para aguentar fazer essa nova movimentação por conta da expulsão de Carlos Eduardo. O Vitória se defendeu bem. Não era um Vitória que pressionava mais, por motivo óbvio, né? Por ter um a menos. O Vitória recuou e o Altos não conseguia ainda assim chegar. Vamos para o segundo tempo. O Vitória não faz alteração. O Altos fez 3 alterações por lesão. Fez as 5 até os 12 minutos do segundo tempo. Já tinha feito as 5. E ainda assim o Altos não conseguia chegar. Só que chamou a atenção o jogador que veio do banco, o Rodrigão. Embora o Altos não conseguisse chegar, Rodrigão ganhava todas as jogadas dentro da área do Vitória. Seja para cabecear para fora, seja para cabecear uma bola que saiu rasteira e Arcanjo só acompanhou, seja para fazer um pivô pro jogo volante, finalizar a bola na camisa 12 no segundo tempo, ou seja para aproveitar com oportunismo uma sobra para fazer o gol de empate numa jogada de baba, como a gente trouxe aqui, que não pode tomar. O gol que o Vitória sofreu não tem absolutamente nada a ver com a inferioridade numérica por conta de Carlos Eduardo. Não foi uma jogada construída, não foi uma transição ofensiva, não foi uma bola parada, não foi nada disso. O Vitória tomou o gol por vacilo. Postado. O Vitória tomou o gol em um arremesso lateral com os jogadores que estavam próximo à área errando. Se existisse Carlos Eduardo na frente, o Vitória tomaria o gol da mesma forma. Porque a jogada não passou pelo centroavante. Foi um arremesso lateral próximo ao escanteio. Isso é muito bom salientar. O que mais irrita ainda mais. Porque se de repente o Vitória toma um gol com o volante tendo que cobrir 2, zagueiro tendo que cobrir 2, lateral tendo que cobrir 2 e sobra atrás, a gente saberia que foi ali por conta do mérito do adversário de explorar a inferioridade numérica do Vitória. Mas não foi o que aconteceu. O Vitória tomou o gol de um vacilo independente do jogador que foi expulso, Carlos Eduardo. E aí, depois disso, o Vitória, que não conseguia sair em transição, que não conseguia aproximar, não conseguia sair, tem 2 escapes rápidos, mas permanece com muitos erros e 1-1, no final das contas, foi o placar mais justo. O que é interessante, Paulo, é que o Altos veio com 5 reservas, correto? E perdeu 3 por lesão. O técnico do Altos, nas mexidas que fez, claro, acabou mudando o jogo, evidentemente. Mas dos 5 reservas que ele tinha, ele ainda perde 3 por lesão. E ainda assim a gente está dizendo que o empate é justo, porque é justo. E é um Vitória que, nas suas mudanças, realmente não conseguiu manter o nível. E eu digo mais, como eu falei, era o Altos que chegava, não tinha grande chance. Mas tinha uma cabeçada de Rodrigão, tinha uma cabeçada do meia, que eu esqueci o nome, teve um robozão que chutou em cima de Arcanjo, não era uma grande chance. Mas que ia ali tentando chegar aos trancos e barrancos por ser uma equipe limitada, mas de fato vinha tentando. E um Vitória que, quando tinha oportunidade, errava muito no último terço. E o que é interessante, Paulo, é que a gente não pode deixar de destacar que o Vitória erra muito no último terço também com a equipe titular. A gente viu muitos jogos da equipe titular do Vitória que a gente falou, foi 2-0, poderia ter sido 5. Foi 1-0, poderia ter sido mais. Contra o Souza, o gol saiu com 40 minutos de atraso. Contra o Ferroviário, foi 2-1, a gente teve dificuldade, mas poderia ter feito antes. Então não é só questão da equipe reserva do Vitória que a gente vem trazendo que na hora de dar decisão, do refino, que erra muito no último terço. Não, o Vitória erra no último terço em alguns jogos no ano, no plural.
Com o time titular, com o time misto e com o time reserva. Então o torcedor que questiona o fato da falta de qualidade do elenco, acho que falta de qualidade é muito forte, mas que ao mesmo tempo é o termo correto. Não é falta de qualidade como se a qualidade não existisse, mas que falta um pouco mais pra gente não passar aperto, como foi o caso de hoje, sem a menor dúvida. A gente com a menos teve uma bola aos 45 de o cara só de cruzar a rasteira, ele bateu a bola do outro lado do campo. A gente teve Cáceres, teve 3 bolas seguidas pra cruzar e errou. A gente teve Bruno Xavier e Carlinhos que erraram. A gente teve volante ao invés de virar o jogo pisando e dando do lado errado. No primeiro tempo, o Ronald teve 2 bolas na direita, deu na esquerda, enfim. A falta de qualidade que a gente fala não é como se o time não tivesse qualidade, mas é nítido que precisa de um ganho técnico. Infelizmente, a gente continua falando isso mesmo quando estava ganhando. Mesmo quando estava ganhando, a gente falava, galera, o Bavi que a gente perdeu o gol com o centroavante. Pra mim não mudou nada. Janderson podia fazer 2 gols e ia continuar precisando de um 9. Gente, não importa se Janderson fez 2 gols no jogo, continua precisando de um 9. Gente, Fábio fez o gol, mas continua precisando de um 9. Gente, Carlinhos fez o gol no Bano, continua precisando de um 9. Hoje empatando, continua precisando de um 9. Ganhando sábado, continua precisando de um 9. E assim vai. Infelizmente, são jogos como hoje que mostram que as deficiências do Vitória vão além de resultado. E a gente sempre falou isso. Não importa o que aconteça sábado, não importa o que aconteça contra o Náutico. Precisa de um ponto esquerda. O Lucas Braga não disse pra que veio ainda. Precisa de um 9. E Paulo sempre falou. A gente fala muito do 9, mas não fala do ponta. Infelizmente, as situações que ocorrem em campo, mesmo com o Vitória invicto, mesmo com essa sequência invicta histórica que aumentou hoje, diga-se de passagem, apesar desse péssimo empate, que inclusive compromete o nosso calendário de certa forma, são carências que desde o dia 11 de janeiro a gente sabia que existiam e continuam existindo, Paulo. À exceção do volante titular que chegou de fato, que é Baralhas. De resto, o centroavante continua precisando, o ponta continua precisando. Reserva pro Mateuzinho, continua precisando, apesar de Rato hoje finalmente ter mostrado algo. Não são carências novas, né, Paulo? Isso que é complicado. E aí, como o futebol muitas das vezes traz uma resposta imediata, no jogo seguinte a fala de Fábio Mota de que ele tem 3-9 competitivos, o treinador dele começa com um atacante de beirada improvisado de centroavante, não com centroavante de ofício no banco de reservas. A gente sabe que tem muito com relação à questão de jogo, tem questão tática e tal, leitura, mas se tivesse um 9 de verdade, o Vitória não colocaria um atacante de beirada hoje, porque sabendo que tem um 9 confiável, o Vitória iria fazer tudo para que ele pudesse render. Só que como o Carlinhos não tem essa sina de fazer o time jogar pra ele, ele vai ser todas as vezes escorado em jogos que de repente a característica dele não chame tanta atenção, porque ele não é o jogador que vai resolver os problemas do Vitória da função de camisa 9. E aí, o jogador que é improvisado pra jogar de 9, porque os 2 pontas que jogam de 9 estavam fora hoje, botou o terceiro ponta pra jogar de 9, ele é expulso com 20 minutos de jogo. Então acho que isso é o reflexo do quanto o elenco do Vitória ainda é extremamente limitado. E não estamos aqui sendo giro de obra pronta. Não estamos falando isso aqui porque teve uma expulsão hoje, porque empatou com o Altos, que a Vitória permanece invicto. O Vitória tem 13 vitórias e 8 empates em 21 jogos. O Vitória permanece invicto desde outubro do ano passado. E ainda assim estamos falando que o elenco é limitado. Ainda falta peças para esse elenco realmente ter a competitividade necessária. A gente não tem um ponta que a gente confie para uma temporada inteira. Mosquito ainda não é confiável para uma resta temporada, embora tenha feito jogos interessantes nos últimos jogos, mas ainda não é confiável. Braga não é confiável. Bruno Xavier, Osvaldo, Carlos Eduardo também não. Então a Vitória precisa de reforços urgentes para chegar à Série A Sul-Americana um pouquinho mais calmo, porque o resultado tá vindo, mas não esconde a falta de peças que a gente precisa ter. E um detalhe, Paulo, é que a gente, acima de tudo, como eu falei, compromete o calendário, porque o jogo contra o Moto agora pode valer alguma coisa, e me preocupa muito a fala de Fábio quando ele fala que tem até 11 de abril. Pelo amor de Deus, ele não tem até 11 de abril, não. Ele já tinha que ter com o 9 aqui até 28 de fevereiro, não teve, isso já é um absurdo por si só. O 9 não estar aqui até 28 de fevereiro já é um absurdo por si só, ele ainda falar que tem até 11 de abril... Não tem até 11 de abril não, Fábio, pelo amor de Deus. E você sabe que se você ouve todo mundo, você ouve a gente também, que a gente não está falando isso por hoje. A gente está falando isso desde janeiro, a gente está falando desde 8 de março. Não é isso. Precisa de um 9, precisa de um 9, precisa de um 9, precisa de um 9. Não faça isso, precisa de um 9. Então esse negócio de até abril me incomoda muito. Paulo, qual a parcela de Carpini hoje, rapidamente? A gente não vai pro individual, não. Mas o fato dele ter escolhido um ponta ao invés de um centroavante, um falso 9 ao invés de um camisa 9, que acabou comprometendo no resultado, as escolhas dele, qual é a parcela que ele tem hoje? Porque pra mim, a gente sempre elogia Carpini é um bom treinador, tem boas ideias, entende do jogo, mas pra mim ele teve parcela hoje também. A gente tem que ouvi-lo na coletiva de logo mais para saber quais são as justificativas
para a não utilização do time titular de Cáceres, Jamerson, William Oliveira e Carlinhos, que em tese seria o substituto ideal de Janderson. Janderson já teve a justificativa, mas essas 4 peças eu quero ver se foi questão clínica, porque se foi opção, se Carlinhos começou no banco por opção, se Cáceres e James começaram por opção e não por preservação física, é um erro, um tiro no pé muito grande. Inclusive, pode voltar à transmissão, a gente falou exatamente isso antes da bola rolar. Quando a escalação saiu, eu perguntei, Paulo, a escalação? Ele, se não tem questão clínica pra ele não começar com os 2 laterais e não começar com o Carlinhos ao invés de Carlos Eduardo, é um erro. A gente falou isso antes da transmissão. Até o Willian no lugar de Ronald. Até o Willian no lugar de Ronald, inclusive. Então, e que acaba que Ronald participa negativamente do gol sofrido, que a bola passa debaixo do pé dele. Então, tudo que a gente tá falando aqui foi pontuado, pra você que não assistiu a transmissão, tudo foi pontuado antes. A gente não tá falando isso por conta do resultado. Tudo foi pontuado antes e infelizmente acabou nos atrapalhando. Agora a gente tem uma semifinal de Baiano, que pra mim, eu já falei 50 vezes, o resultado de hoje não muda nada do que eu penso de sábado. É todo mundo reserva. E olhe lá, se não é reserva, é sub-20. E aí tem uma Copa do Brasil que você tem que ter o time titular. Tem a primeira final do Baiano, que é o time titular. E agora tem o jogo do Sport, que já seria titular e agora é mais ainda, porque o Vitória não é o primeiro do grupo. E pra quem não sabe, em segundo a gente ainda faz as quartas de final em casa. Mas se em algum momento a gente pegar o Sport, a vantagem é deles. É o primeiro jogo no Barradão e segundo na ilha. Se eu não me engano, só pode se pegar na final, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem porque o regulamento mudou. Mas passar em primeiro garantiria o Vitória decidir no Barradão. Passando em segundo, a gente pegaria o terceiro colocado, que seria o Fortaleza. Olha o tamanho do prejuízo desse empate hoje. Passando em segundo, a gente pegaria o Fortaleza nas quartas de final, se eu não me engano. E o Sport pegaria o CRB. E o Fortaleza é um adversário muito pior de se enfrentar do que o CRB, todo mundo sabe. A gente não só agora pode ter o calendário comprometido por conta do jogo contra o Motoclube, que pode valer alguma coisa, como a gente passa a hipoteticamente, claro, na falta de 2 rodadas, mas passa hipoteticamente a ter o adversário mais difícil a ser batido do Nordeste, que ficou em 4º lugar no passado e que, desculpa a sinceridade, em algum momento vai voltar a jogar bola. Porque o Fortaleza de Voivoda, assim, ele começa mal, demora de engrenar e não sei o que, começa a jogar bola e engrena. Espero que não seja contra o Vitória. Mas é muito negativo o saldo de hoje, mesmo com a invencibilidade e com esse 1 ponto, Paulo. Concordo 100%. Pega outro grupo nas quartas. Ah, então tudo bem, menos mal. A galera falou aqui no chat. De qualquer forma, o prejuízo continua sendo grande. Vamos continuar na live, que agora a gente vai finalizar o corte. Deixe seu like pelo trabalho, não pelo resultado. E aperta aí no inscrever-se. Vá, tamo junto. Obrigado, galera. Vamos seguir na live. Valeu.